filhos de um casal de lavradores, Brás e Maria Luísa Soares de Oliveira. Ibrahim e Henrique nasceram e cresceram na área rural da Serra Fluminense. Tinham mais dois irmãos, Jailton, de 17 anos, e Márcia, a caçula, de 16. Nenhum dos quatro aprendeu a ler ou a escrever. O pai era alcoólatra e, quando bebia, espancava os filhos. Em outras ocasiões, expulsava os meninos de casa e os obrigavam a dormir na mata. A mãe, com pena, jogava comida pela janela. Acusados de cometer pelo menos 10 homicídios e manter relações sexuais com os cadáveres das vítimas, homens aterrorizaram a zona rural de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, em 1995. Uma experiência muito ruim e dolorosa. É assim que o coronel reformado da PM, Celso Novaes, descreve a operação de busca e captura dos irmãos Ibrahim e Pedro Henrique de Oliveira, de 19 e 21 anos, respectivamente. Os primeiros crimes. Os primeiros crimes foram cometidos em 1991. Eliana Macedo Xavier, de 21 anos, no dia 15 de fevereiro, e Norma Cláudia de Araújo, de 11 anos, no dia 11 de setembro. As duas foram estranguladas por fios de arame em Rio Grandina, em Nova Friburgo. Os peritos que analisaram os corpos detectaram sinais de necrofilia. Em depoimento à polícia, o irmão mais novo, Ibrahim, então com 16 anos, assumiu a autoria do assassinato de Norma, mas negou a participação de Henrique. Preso, foi mandado para o Instituto Padre Severino, na Ilha do Governador, zona norte do Rio, onde ficou até completar 18 anos, destinado à internação provisória de jovens infratores. Dizem que lá dentro Ibrahim sofreu abuso sexual e maus tratos. Quando foi solto, saiu pior do que entrou. Lamenta Novaes. Por manterem relações sexuais com os cadáveres de suas vítimas, ficaram conhecidos como os irmãos necrófilos. A necrofilia caracterizar-se pela excitação sexual decorrente da visão ou de um contato com um cadáver. A caçada. A caçada policial teve início no dia 27 de fevereiro de 1995, quando o casal João Carlos Maria da Rocha, de 30 anos, e Elisete Ferreira Lima, de 39 anos, foram atacados enquanto tomavam banho em uma cachoeira de Janela das Andorinhas, na zona rural de Nova Friburgo. João Carlos foi morto a pedradas. A sua mulher, apesar de ferida, conseguiu escapar, se jogando de um barranco no hospital. A descrição feita por Elisete dos assassinos de seu marido coincidiu com a dos irmãos necrófilos. Revoltados, alguns moradores da região incendiaram o casebre da família Oliveira. Com medo de serem linchados, o pai, a mãe e os filhos mais novos teriam fugido da cidade. Segundo relatos, procuraram abrigo em Itaboraí, a 84 quilômetros de distância. No dia 1º de abril, Ibrahim e Henrique fizeram mais uma vítima. A própria tia, Vera Lúcia Damasceno, de 35 anos, morta a facadas. O crime ocorreu em Rio Grandina. Entre um assassinato e outro, os dois se embrenhavam na mata e ninguém conseguia localizá-los. As matas eram muito densas, fechadas.
3 metros para dentro e você já não conseguia enxergar mais nada, garante historiano. Em fuga, os irmãos invadiram sítios e chácaras para roubar comida, saqueavam as roupas penduradas no varal das casas, percorriam rios e córregos para não deixar rastros, e, à noitinha, dormiam em grutas e cavernas ou improvisavam acampamentos no meio da mata. Comiam animais crus, não cozinhavam para não fazer fumaça. Em 17 de maio, a vítima foi Odete de Carvalho Silva, de 56 anos, morta a golpes de foice, também em Rio Grandina. O secretário de Segurança Pública do Rio, o general da reserva Newton Cerqueira, do então governador do estado, Marcelo Alencar, decidiram acionar o BOPE para ajudar a polícia local a capturar os assassinos. Diante da demora das autoridades em prender Ibrahim e Henrique, os habitantes da região, em sua maioria camponeses e agricultores, resolveram trocar as enxadas por espingardas. Mulheres e crianças evitavam sair à noite, e quando saíam, andavam em grupos armados, de revólveres e facões. Muitas famílias abandonaram suas casas e se mudaram para outros municípios. Houve morador que, por medida de segurança, preferia passar a noite em frente à delegacia de polícia. O pânico tomou conta da cidade. A população começou a dizer que tinha visto o Ibrahim em vários lugares ao mesmo tempo. 26 anos depois, Novaes atribuiu a demora da captura dos irmãos necrófilos a 2 fatores: a grande extensão da área. Só o povo das Janelas das Andorinhas, na zona rural de Nova Friburgo, tem algo em torno de 120 mil metros quadrados de Mata Atlântica. E a falta de preparo da tropa, abre aspas, fomos treinados para combater bandidos em favela e não na floresta. Não recebemos treinamento em guerrilha rural, fecha aspas. A situação só começou a mudar depois que Novaes passou a trabalhar com mateiros e cães da roça. Para despistar os cães da polícia, Ibrahim e Henrique espalhavam sangue das vítimas pelo corpo, explica o ex-comandante da PM. No dia 27 de julho, mais um assassinato. Íria Moraes Ornella, de 67 anos, no distrito de Banquete, em Bom Jardim. Desta vez, a vítima foi enforcada com a própria saia na cozinha de casa. Os peritos do Instituto Médico Legal, o IML, atestaram a prática de violência sexual pós-mortem em todos os crimes. A operação do BOPE foi dividida em 4 fases. A primeira contou com 12 homens, a última com todo o efetivo do batalhão. Quem conta é Paulo Historiano, o subcomandante da terceira fase, que passou cerca de 1 mês e meio na Serra Fluminense. Entre outras medidas, o BOPE mapeou todas as trilhas da região, entrevistou parentes e familiares dos irmãos necrófilos e, com a orientação de uma psicóloga da PM, traçou o perfil de Ibrahim e Henrique. Sabiam-se que mais cedo ou mais tarde nós íamos pegá-los. Era só uma questão de tempo, recorda Historiano. O próximo passo foi distribuir patrulhas fixas e móveis pelas trilhas da região. As patrulhas fixas eram formadas por 2
agentes de escada, que permaneciam camuflados no meio do mato, praticamente em silêncio, em torno de 32 horas. Já as patrulhas fixas eram compostas por 4 integrantes cada, que percorriam as trilhas da região, com mateiros e cães farejadores. Outra estratégia adotada pelo BOP foi trocar a indumentária dos seus agentes. Em vez de fardas e uniformes, roupas à paisana. No lugar de viaturas, carros civis. Em setembro, por pouco, muito pouco mesmo, Márcia Cristina de Mello, de 18 anos, não entrou para as estatísticas dos crimes dos irmãos necrófilos. Na hora do ataque, ela estava em casa, em companhia da mãe Raquel e da irmã Andréia, quando Ibrahim tentou invadir o sítio da família. Com o 38 do pai, Joaquim Martins de Mello, Márcia atirou contra a porta e afugentou o invasor. O último assassinato ocorreu em 18 de novembro de 1995, por volta do meio-dia. Maria Dorcélia Faltz, 39 anos, foi morta a golpes de facão e porrete, e o seu filho Adriano Faltz Gomes, de apenas 9 anos, a pauladas. Detalhe: Maria Dorcileia estava grávida de 7 meses. O crime aconteceu em Janela das Andorinhas, na madrugada do dia 24 de novembro. Ibrahim e Henrique invadiram uma chácara em Mariana, um sumidouro que pertencia à velha Lúcia Matias, de 35 anos. Comeram tudo que encontraram na despensa: arroz, ovos, farinha, requeijão e cebola. Cortaram fios elétricos e levaram pilhas para as lanternas. Certa vez, a tropa estava quase capturando os irmãos. Sabe o que eles fizeram? Derrubaram uma casa de marimbondo e mandaram quase 60 homens para o hospital. Relata Novaes. O prefeito da época de Nova Friburgo, Heródoto Bento de Mello, chegou a oferecer uma recompensa de 5.000 reais para quem ajudasse a polícia a localizar os assassinos. Às vezes, dar ouvidos à comunidade atrapalha um bocado. Acredita-se que, na época, o pessoal passava trote para a polícia. Pois é, diziam que tinham visto os irmãos passeando de carro pela cidade e os dois nem sabiam dirigir. Queixava-se Novaes. O fim da caçada. A caçada chegou ao fim no dia 16 de dezembro de 1995. A essa altura, pelos cálculos de Novaes, cerca de 700 homens participaram da operação. 300 da PM, 300 do BOP e 100 voluntários. Naquele sábado, o lavrador César Araújo Pinto, de 46 anos, avistou Ibrahim em um povoado chamado Sítio do Coronel, na fazenda do Barro Branco, e avisou a polícia. Pinto ganhava R$ 10 por dia da prefeitura de Nova Friburgo. Encurralado, Ibrahim ainda tentou atacar a patrulha com um facão, mas foi atingido pelo subcomandante do BOP, o capitão Fernando Príncipe Martins, que efetuou 5 disparos. Mesmo ferido, Ibrahim correu para o mato, onde foi encontrado morto 2 horas depois. O comportamento de Ibrahim era animalesco, define historiano. Fugia como se fosse um animal selvagem, correndo sobre os membros superiores e inferiores. Quando soube da morte de Ibrahim, a população de Nova Friburgo, em um misto de alívio e revolta, correu para o IML. Para evitar o quebra-quebra, a polícia transferiu seu cadáver para a vizinha Itaboraí. O corpo de Ibrahim foi enterrado, poucos dias depois, como indigente, em um cemitério local. Com medo de ser morto pela polícia,
ou linchado pela população, Henrique continuou foragido por alguns meses. Segundo os jornais da época, se apresentou a promotora Elizabeth Carneiro responsável de pelo Lima. caso. No dia 17 de julho de 1996, alegando inocência. Bastante debilitado, contou a promotora que sobreviveu na roça, comendo milho, banana e tomate, entre outros alimentos, que saqueava dos sítios ou colhia nas lavouras. Foi condenado por júri popular. No dia 1º de setembro de 2000, a 34 anos de prisão. Henrique foi solto há uns 6 anos, mas acabou se metendo com traficantes. Conta Prado. Quando saiu, tentou entrar no presídio, com drogas, e foi preso novamente. Condenado a 7 anos. Cumpre pena em Maricá. Pacto com o diabo. Os próprios agentes da BOP acreditavam que os garotos estavam possuídos pelo demônio ou que o pai deles tinha um pacto com o diabo. Por essa razão, juravam que eles tinham superpoderes, que conseguiam ficar invisíveis, por exemplo. Num dia eles apareciam em um lugar e em menos de 24 horas em outro, a uns 40 quilômetros de distância, disse Prado. Os irmãos Ibrahim e Pedro Henrique de Oliveira ficaram conhecidos por serem acusados de cometer pelo menos 10 homicídios e manter relações sexuais com os cadáveres de suas vítimas. E esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Nós falamos sobre os irmãos Ibrahim e Henrique, que cometeram crimes na década de 90. E espero que vocês tenham gostado do vídeo e se inscrevam no canal. E assista mais algum vídeo também nosso. E é só isso. Tchau!